Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Max do Poeira da História, você já sabe disso. Esse é o último vídeo da série sobre a relação entre o teatro e história pública. Hoje eu vou trazer uma pessoa super querida. A gente vai conversar muito sobre história pública, mas principalmente sobre divulgação científica, porque ela entende muito de divulgação científica e também sobre a noção de recepção, né? De como o público recebe, né? Como é que a gente pode pensar as peças de teatro para divulgação científica. Então a gente não vai falar somente sobre história pública, sobre... Tô até saindo da câmera aqui, tô me ajeitando, é isso aí. A gente não vai falar somente sobre história pública especificamente, mas a gente vai entrar aí no âmbito mais sobre a divulgação científica, que é a dissertação dela de mestrado. A gente vai conversar muito sobre isso. E eu não posso esquecer de falar que este vídeo, ele é patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, que apresentam o teatro como instrumento de história pública. E nesse quarto episódio, entre o idealizado e o realizado, a recepção do público. Pensar a recepção do público é muito importante, porque existe uma coisa entre o pensado, que é o realizado, e como o público vai receber isso, né? Porque muitas das vezes a gente começa a fazer um trabalho artístico, teatral, a gente está super ali envolvido, feliz, querendo produzir o melhor, e às vezes o trabalho não acontece. E aí volta lá no samba, né? Que a gente falou sobre o desfile da Mangueira, enfim, aquele texto que eu escrevi lá em 2020 sobre como o desfile da Mangueira impactou nas buscas do Google, né? Então eu uso o Google Trends para fazer essa análise. Isso lá em 2020. Artigo do Policromias, da revista Policromias, da UFRJ. Só botar aí no Google, História para Ninar Gente Grande, Max de Fabiano Rodrigues de Oliveira, eu tenho Fabiano no nome. Mas, e aí, como é que a gente percebe? Como é que essa recepção se dá? Qual o impacto? A gente alcançou, né? Como é que o público está dialogando com essa produção? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre esse aspecto que é importante, né? A gente tem alguns parâmetros, né? Que a gente, poxa, olha, isso aqui funciona, isso aqui é bacana, né? A gente tem referências do que já foi produzido e também referências nossas também, né? De como outros projetos se deram. Mas a gente, no final das contas, a gente nunca sabe exatamente, né? A gente tem indícios de como a coisa pode acontecer, mas a gente nunca sabe exatamente. Então o episódio de hoje é sobre isso. Fiquem aí, que daqui a pouquinho eu volto, assisto a entrevista, tá muito legal, muito bacana e a gente se fala daqui a pouquinho, tá bom? Até lá. Vamos lá, todo mundo que está assistindo agora. Eu falei antes que eu ia trazer uma convidada hoje para conversar com a gente. Hoje é esta atriz, amiga, né? Maravilhosa, Kailane Vinícius. E eu estou aqui com ela hoje para a gente conversar um pouco sobre o processo. A Kailane participou do Poeira da História, né? O moleque São Gonçalo, que tropeçou na sua história. E a gente está aqui hoje um pouco para falar dessa relação entre teatro e história pública, né? Então é isso, amiga, vamos lá. O que eu queria saber de você? Hum. É, Como é que foi para você? Assim, como é que foi para você fazer o projeto, estar como atriz, assim? Porque eu lembro que foi um processo muito intenso, né? A gente tem Foi. a gente nunca ter se visto presencialmente, que é muito louco, né? A gente fez tudo de casa no meio da pandemia. Vai lá, me conta. Olha, eu acho que teve essa peculiaridade de ser uma peça online, né? Então, esse processo online foi muito interessante. Assim, eu nunca tinha participado em conjunto de uma criação em conjunta de forma online. Nós estávamos todos, né, em quarentena. E aí, eu acho que foi um grande barato assim da peça é descobrir, né, os cômodos das nossas casas, né, essas partes que a gente não nem pensava que poderia virar cena, que poderia servir de cena, né? Os bastidores, né, de criação que a gente teve que mobilizar ali dentro da nossa casa para virar cena, e como que junta todos esses espaços, né, a minha casa com a casa da Gabi e a sua, para virar
um espaço só, né? Um mesmo espaço, né? Ou seja, o hospital, a rua, né? Isso foi muito interessante. Por exemplo, o banheiro, né, da minha casa virou a igreja, né? Então eu fazia cena, e a da Gabi também. Então a cena da igreja, né, que a gente fazia juntas, era no boxe do banheiro de cada uma, né? E aí a gente fazia trocas muito rápidas de um espaço para o outro, porque isso tinha muito na dramaturgia da peça, que era uma peça que tinha, né, na sua escrita um deslocamento dos personagens, né? Os personagens que estavam fugindo, né, eles passavam por vários espaços, né, locais da rua, locais históricos, de São Gonçalo, enfim. E aí isso, no nosso trabalho, né, como na atuação, refletia na criação de espaços diferentes na nossa casa também, né? Então tinha momentos que eu fazia no jardim de casa, no quarto, na cozinha. E não só isso, a gente também fazia vários personagens diferentes. Então era uma multiplicidade de personagens, cada um fazia, e espaços também múltiplos, né? Num mesmo espaço, que era a casa, a nossa casa, né? Nossa casa. E é legal quando você fala de vários personagens, né? A gente tentou trabalhar muito com a memória da própria cidade, né? Então, eram personagens da cidade de São Gonçalo, né? Os eventos que os personagens passavam eram eventos da cidade, como o Festival de Pipa. E eu lembro que uma das coisas que eu gostava muito de fazer, eu gostava muito de ir para a cena lá de fora do Palacete de Mimi, lembra? Aquela Sim. cena eu gostava muito que eu ia para cá, para fora não acontecia no meu quintal. E eu acho muito legal também daquela peça, né? Traz uma coisa urbana que eu gosto muito, sabia? Eu acho que tinha uma Sim. conexão com essa coisa urbana que tem em São Gonçalo, né? Como uma cidade Exato. de mais de 1 milhão de habitantes, é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, então eu acho que trazia essa conexão também que eu acho muito interessante. Só para finalizar essa parte, a gente leu um livro, lembra, no início, Cambada? Sim. E aí, o que você Eu achou amo esse livro. de usar o Amo esse Cambada como livro. referência? É um livro muito, muito interessante, assim, né? Porque o Eric, ele faz um gesto, né, artístico de ir aos lugares, né? E aí descobrir as histórias das pessoas naqueles lugares ali em São Gonçalo, né? Esse é o ponto de partida desse livro dele, né? Então, isso é muito rico. E lembrei aqui do processo. A gente se inspirou em algumas histórias, né, do Eric, e também a Carmen, no início do processo, sugeriu que a gente trouxesse, né, cenas, cada um, eu, você e Gabi, criássemos uma cena para ser apresentada, né? Então foi daí, né, que surgiu a ideia da pipa, porque a gente trouxe, né, a pipa em todas as. Cada um trouxe a pipa de uma maneira, né? Isso foi bem curioso. E aí a pipa foi norteando essa dramaturgia, né? E cortando a dramaturgia. Isso foi muito legal. E tem a pipa é justamente esse lugar da rua, né? E é um lugar da criança, né? Então tem tudo a ver com São Gonçalo, né? A pipa é uma tradição muito grande em São Gonçalo, né? Aí a gente viu o Festival de Pipas, né, de São Gonçalo. Então tem toda uma tradição da pipa em São Gonçalo que a gente acabou trazendo isso para a dramaturgia da peça e que é muito interessante, porque ela norteou toda a peça, né? Toda a construção. Engraçado que eu não lembro agora como é que surgiu a história da pipa, não sei se foi uma sugestão do Daniel, não lembro, eu acho que tenha sido uma. Quer dizer, ele sugeriu o ponto de partida, então provavelmente sim. E a pipa é uma coisa que está muito na minha memória afetiva também, né? Eu cresci, Muito. né? Pipa, enfim, várias coisas. Queria puxar um outro assunto. Você, atualmente, né, faz um mestrado na Fiocruz.
E você trabalha com divulgação, basicamente com divulgação científica. Você trabalha como atriz também, né? Tá no Museu da Vida. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, assim, da sua relação com a sua... Acho que uma coisa muito legal sua é que você traz essa conexão entre uma artista, né? Uma atriz, né? E que tem embasamento teórico também muito grande, né? Você fez teoria, e de repente você está agora focando na divulgação científica. E é engraçado que a gente que é da arte, quando a gente pensa na divulgação científica, não tem tanta gente da arte, né, envolvida nisso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não tem. A divulgação científica, ela é uma área extremamente fundamental da ciência, porque assim a gente vê, ainda mais agora com a pandemia, a importância que a comunicação e o diálogo com a sociedade sobre a ciência, né? Sobre como a sociedade precisa compreender que a ciência faz parte da nossa vida, ela não está afastada, né, num totem, né, ela faz parte, a gente lida com a ciência diariamente, né, isso eu acho que é uma das prerrogativas da divulgação científica, né, estreitar essa relação entre ciência e sociedade. Então, eu acho que nesse diálogo, né, nessa motivação da divulgação científica, que formas artísticas vão entrando, né, nessa área, porque historicamente, né, os museus de ciência, por exemplo, né, se abriram, né, para novas formas mais interativas de comunicação, compreendendo realmente essa importância de dialogar com a sociedade. Então, nesse movimento que a arte e as formas artísticas também entraram na divulgação científica. O meu trabalho com divulgação científica começou enquanto bolsista lá na Fiocruz, no Museu da Vida. Lá tem um programa de bolsa para artistas de teatro, né? Então, como bolsista, eu trabalhei 2 anos lá em cartaz com peças de teatro. E também, depois, eu retornei ao Museu da Vida com um espetáculo, sendo convidada a criar e colaborar com um espetáculo que é o Paracelso Fenomenal. O Museu da Vida, por exemplo, ele é um museu um pouco que tem uma particularidade, assim, porque ele realmente investe na criação de produtos teatrais em diálogo com a divulgação científica, que integre os artistas como figuras principais da criação desses produtos, né? Isso é uma particularidade que em poucos lugares de divulgação científica a gente vê. Em geral, a divulgação científica ela é feita por cientistas ou por pesquisadores que querem falar melhor sobre suas pesquisas, ou que realmente têm essa vocação por integrar a sociedade, né, a ciência, e aí muitas das vezes eles se utilizam, né, do teatro ou de outras formas artísticas por ver nessa linguagem uma potência de comunicação, né? Então, mas esse é um terreno, essa é uma área que tem poucos artistas ainda, né? Então, por isso mesmo, é uma área que ao meu ver, ela ainda tem muito a crescer com a entrada dos artistas, né? Porque, em geral, a gente está vendo uma tendência, né? Eu, no mestrado, pesquisando, vejo uma tendência dos cientistas e pesquisadores, né? Ao usar, por exemplo, o teatro, ver no teatro uma forma instrumental ou de ferramenta desse uso, né? Então, trazer os artistas, mais artistas para colaborarem com a divulgação científica, é tirar um pouco desse terreno mais utilitário, né, da arte na divulgação científica e trazer um pouco esse campo mesmo de estudos, esse campo de conhecimento da arte para colaborar de igual para igual na divulgação científica, né? Então, e colaborar realmente. Se o intuito é comunicar a ciência para a sociedade, né, a arte ela tem um escopo,
né, de comunicação que é própria dela mesma, né? Então, assim, os artistas têm muito que colaborar, né, com o campo da divulgação científica, por exemplo, ao meu ver, criando formas de criação e metodologias de criação, né? Eu acho que nesse campo. No caso do humor, por exemplo, que é a minha pesquisa na divulgação científica, o humor ele tem como uma característica principal a comunicação, né? E então, quais são esses recursos de fato, né? Como você investiga para além de aferir impactos, para além de compreender como aquela mensagem chegou no público, mas ir um pouco antes, né, na construção e na pesquisa desses produtos, né, de divulgação científica. Esse é um pouco mais o meu caminho, né? Mas é uma tendência, por exemplo, do campo tentar compreender a eficiência das coisas, né? E aí esse caminho pode ser tanto importante quanto também perigoso à medida que você não integra, de fato, o campo de conhecimento da arte de forma mais aprofundada. Eu acho que você traz, quer dizer, fala maravilhosa, mas acho que a sua grande contribuição para a área vai ser essa, né? Porque você tem, né, tem toda essa experiência para o teatro, então quando você se interessa pela comunicação científica, pela divulgação científica, eu acho que você traz uma compreensão artística que às vezes não, a academia ela não tem, porque ela não é a área de conhecimento dela, né? Na verdade, ela acaba vendo o teatro como uma das possibilidades de você ter essa divulgação científica, um dos formatos possíveis de você transformar essas pesquisas acadêmicas em um conteúdo acessível. E eu gosto muito quando você fala de não pensar de uma forma utilitária, né? Não como um instrumento. Acho que é essa integração perfeita. Kai, obrigado pela entrevista, pela conversa, né, minha amiga querida. E que muitos outros trabalhos venham aí pra gente juntos na arte, no teatro e na divulgação científica e na história pública, né? Especificamente, assim, dentro desse nicho de divulgação científica, ainda tem dentro história pública, divulgação em história, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, tá bom? Obrigadão. Tem muita coisa mesmo a se fazendo. Vamos embora. Então, tá bom. Beijo, gente. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Aí nós fomos lá para cima e lá atrás do palacete tinha uma piscina linda, grande, azul, né? Toda cheia de lâmpada por dentro, assim, daqueles ladrilho, né? Em volta, né? Cheio de luz acesa. E tinha um salão de baile. Esse salão de baile era como se fosse um clube, sabe? Era assim no alto, tinha um salão, e mais no alto tinha a gente fala que é coreto, né? Assim, um lugarzinho mais alto, onde ficava uma orquestra. Ícaro, a gente parou aqui porque isso aqui é São Gonçalo, meu amor. Esses dois já sumiram do mapa faz tempo. Eu sei disso, mas é porque, tá vendo? Aquela guarita aqui, lá embaixo, era a antiga guarita do Palacete de Mimi, entendeu? E eu já vi os rapazes, os moleques vendendo drogas exatamente naquela guarita. Que sofisticados, drive-thru de narcóticos na guarita. Peraí, Ícaro. Você não vai querer entrar dentro desse terreno, né? Entrou sem roupa pra isso. Tá cheio de mosquito, cheio de bicho. Meu Deus. Ícaro, esse terreno é enorme. Se você chegou até o final desse vídeo, curta, compartilhe e comente. A gente está começando agora a utilizar o canal do Poeira aqui no YouTube e a gente precisa de você para que esse vídeo alcance o máximo de pessoas e que a gente possa mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é feito com muito carinho, com muito amor, porque educação, arte, teatro, enfim, são assuntos que para mim são muito caros, muito importantes. Acabei de bater no microfone e deve ter atrapalhado. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.